Oi, gente, que prazer poder estar com vocês e falar um pouquinho sobre o Vem e Segue-me. Vocês devem ter percebido, a semana passada eu não gravei vídeo, me desculpo com vocês, mas realmente eu não consegui. Foi muita correria. A minha filha veio me visitar com a família dela, conheci a minha neta Alice, e vai fazer 1 ano, e foi muita emoção. Nós fomos para Recife juntos, porque lá eu tenho meus pais, né? E ela foi visitar os avós e estivemos um tempo em família. E isso me impossibilitou de gravar. Foi muito emocionante em Recife, nós tivemos uma conferência de estaca, a reorganização da presidência. E olha que surpresa mais agradável, porque nessa conferência eu reencontrei pessoas queridas e conheci pessoas que eu nunca tinha visto pessoalmente, mas que são pessoas que seguem aqui os meus vídeos. Foi maravilhoso. Eu encontrei a Marli. Nossa, Marli, conhecer a Marli pessoalmente foi um privilégio. Encontrei a Sister César, a esposa do presidente do Templo de Recife. E como foi bom conhecê-la também pessoalmente. Encontrei a Francisca, a irmã Luzinete, muita gente. Poder abraçar as pessoas, poder conversar com elas, foi realmente um bálsamo. E eu tenho muito a agradecer a vocês que seguem meu canal. E como é bom quando a gente encontra alguém que nos acompanha. Gravar esses vídeos tem sido uma experiência boa, tem me fortalecido, eu tenho aprendido. E o que eu gostaria de passar para vocês é, inclusive, uma frase que ficou muito marcada da conferência que eu assisti em Recife, que foi ótima. Uma das frases que eu vi foi que há uma diferença entre fraqueza e rebeldia. E eu fiquei pensando, os filhos de Israel eram fracos ou rebeldes? E é muito interessante quando a gente reflete sobre isso, de como no seu coração muitos deles tinham uma rebeldia, diferente de fraqueza, e não tinham o desejo de melhorar. Então eu fico pensando no grande desafio que foi para Moisés, como um líder, estar à frente desse povo. Um povo que reclama, reclama, reclama muitas vezes, repetidas vezes. E vale, né, a reflexão. E nós? Será que temos fraquezas ou somos rebeldes? As fraquezas, nós sabemos que todos temos, mas podemos torná-los fortes, como o Senhor diz. Podemos buscar a ajuda do Senhor, melhorar dia a dia. Mas é a rebeldia. E quando a gente se rebela? E quando a gente endurece o nosso coração? Então a gente precisa realmente pensar, o que acontecia com o povo de Israel? Será que é diferente do que acontece conosco? Aquele povo estava ali, recebia o maná dos céus, essa origem divina, nada faltou, mas eles não queriam maná, eles queriam comer carne. E eles choraram, né? E Moisés ficou com o coração partido quando via as famílias chorando. Eles tinham saído do Egito, mas o coração deles permanecia no Egito. E aí eles diziam, mas lá nós tínhamos carne, nós tínhamos tudo. Ou seja, eles passaram 400 anos como escravos, uma dura cerviz, toda espécie de sofrimento. Mas agora, eles não queriam o seu presente, eles estavam olhando para o passado. O seu coração estava no Egito, aquele povo que os escravizou, porque lá eles tinham o que comer, lá eles tinham uma mesa farta. Então é nesse momento que o Senhor vai lá e diz, o povo quer carne? Ele vai ter carne. E o Senhor decide enviar muitas cordonizes para que o povo coma. E a gula foi tão grande do povo, que eles chegavam a encher, vamos dizer, hoje seriam como baldes. Eles comiam até sair pelo nariz, né? E o Senhor ficou tão indignado com aquilo que o Senhor os feriu. E muitos foram aqueles que pereceram, que morreram. E o local recebeu um nome, e esse nome significa sepulcro da ganância. Olha só como nós precisamos ter cuidado em desejar aquilo que não poderemos levar um dia conosco para o reino celestial. Às vezes o nosso foco,
o nosso objetivo estão mais nas coisas desse mundo. O nosso coração muitas vezes está fixo no Egito e esquecemos de viver as bênçãos da Israel. E esses capítulos de Números nos ensinam muitas coisas, porque a gente vê a rebeldia também em não querer aceitar um profeta de Deus. A gente vai ver como o povo chega, né, a querer nomear um capitão, esquecendo que o Senhor é o capitão dos capitães e que ele tem um porta-voz na terra, que é um profeta de Deus. Então, quando a gente vê tudo isso, né, a gente vê como esse povo ele foi rebelde e como foi vagaroso em se arrepender. Mas o meu capítulo favorito, né, quando essa terra prometida, que havia sido prometida para eles como herança, que era Canaã, desde seus antepassados, né, desde Abraão, que esse povo herdaria Canaã. Essa seria a terra prometida. E quando finalmente Moisés manda 12 homens, que seriam como espias, eles iam olhar a terra, iam dizer as condições da terra. E quando eles voltam, 10 daqueles homens só dizem coisas negativas. Dizem, olha, é uma terra boa, que tem leite, tem mel, mas tem muros altos, tem gigantes, nós não vamos conseguir. E como esse negativismo ele acaba influenciando a maioria, né? Aqueles que estão ali. E eles conseguem somente enxergar aquele momento. Eles só conseguem focar no negativo. A tal ponto que eles se rebelam. E aí a gente vê Josué e Caleb, né, quando eles chegam lá e dizem assim para o povo, não, com bom ânimo, o Senhor pode tudo. Né? O Senhor pode tudo, esse povo estará em nossas mãos. É uma terra maravilhosa, nós podemos. Josué e Caleb não focou nos gigantes, nos muros altos, ele focou no que havia no melhor e na promessa que havia do Senhor, na promessa de que eles herdariam essa terra, na confiança ao Senhor. Mas mesmo eles falando, isso não foi suficiente. Por que não foi suficiente? Porque o povo estava rebelde e o povo não confiava, o povo não acreditava. E eles acabam sofrendo as consequências daquilo que acreditam. É porque eles dizem, antes morrer. Se é para morrer nas mãos, né, desse povo, antes que a gente tivesse morrido no Egito. Então, gente, essa rebeldia, ela está tão associada à ingratidão. E está tão associada à falta de confiança no Senhor. Que muitas vezes a gente fala dos israelitas e a gente aponta o dedo, mas como é que vai a confiança na nossa vida? Será que eu confio no Senhor plenamente? Olha, o Senhor havia livrado esse povo, né, que não era um povo guerreiro, que eram escravos, que era algo que nos olhos comuns seria impossível. O Senhor os livrou das mãos dos egípcios. Nós vimos todos os milagres, as pragas, né, o mar vermelho que se abriu. E agora eles estavam no deserto rumo à terra prometida, muito perto de alcançar Canaã, a terra da sua herança. Mas pela descrença, pela falta de fé, por estar sempre olhando o passado, por estar sempre preso ao Egito, por não ter os olhos olhando adiante, eles não conseguiam focar no futuro, na eternidade. Eles não conseguiam olhar e colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Eles estavam dependendo do Senhor no deserto, o Senhor mandava água, o Senhor mandava o maná. Mesmo assim, não era suficiente. O Senhor mandava carne, não era suficiente. Tinha um profeta, não era suficiente. E agora eles estavam ali a um pé da terra prometida. Mas eles achavam que não iam conseguir. E eles não acreditavam no Senhor. Eles não confiavam nesse Deus que podia fazer qualquer coisa. Foi isso que Josué e Caleb tentavam dizer. Olha,
Esse Deus pode tudo, né? Vamos relembrar todos os milagres que Ele já fez na nossa vida. Mas eles não escutavam e pereceram por isso. E o Senhor disse, né, que eles passariam 40 anos vagando no deserto e não teriam o privilégio de entrar na terra prometida por conta da rebeldia do seu coração. Gente, essas passagens são lindas. Quantas coisas eu pude refletir. Porque acontece conosco. Às vezes a gente foca mais no muro do que no depois do muro. A gente foca mais nas dificuldades e esquece de pensar nas bênçãos. Nós focamos mais no sacrifício, nas provações que estamos passando e esquecemos de focar nos livramentos do Senhor, nas tantas bênçãos que o Senhor já nos deu. Então que a gente realmente possa ser mais positivo, que a gente possa ter o ânimo de Josué e Calebe. Esse ânimo de dizer, com a força do Senhor, nós podemos tudo. E realmente podemos. Por muitas vezes na minha vida eu passei por situações de coisas que eram importantes para mim, mas que eu achava difícil. Eu lembro quando eu fui fazer vestibular em Recife, eu era aluna, né, de escola pública, com poucos recursos e estudando em casa sozinha. E muitas vezes vinha aquele sentimento, você não vai conseguir. Muitas vezes eu ouvi de amigos, você não vai conseguir. E eu consegui passar em uma federal em Recife. Eu lembro quando eu mudei para São Paulo e eu queria trazer essa universidade, transferir para São Paulo, para a USP. E eu lembro que fazer os testes de transferência com poucas vagas também não era algo fácil. E eu ouvi de muitas pessoas dizer, se eu fosse você não tentava, você não vai conseguir. É muito difícil. E eu lembro que eu ia ao templo, eu orava, eu confiei no Senhor. Até o bibliotecário confiou em mim, me emprestando vários livros, eu não tinha nem carteirinha da biblioteca para poder estudar para os exames. E eu consegui passar. Eram mais de 100 pessoas, eram somente 3 vagas. E eu tenho certeza que eu consegui passar, não foi por mim, mas foi pelo Senhor, porque Ele me ajudou e porque eu confiei nele. Mais adiante, eu lembro quando eu estudava espanhol na universidade, como era difícil para mim o espanhol. E às vezes eu dizia, eu não vou conseguir, é tão parecido com o português que eu já nem sei quando é português, quando é espanhol, essa pronúncia. Muitas vezes eu pensei, não vou conseguir. Mas eu confiei no Senhor. E eu tive anjos também. Tive aquelas pessoas negativas, mas eu tive anjos que diziam, você pode. E esses anjos vinham muitas vezes em forma de professores, em forma de amigos. Eu lembro quando eu decidi fazer doutorado na Argentina. E as pessoas diziam, nossa, mas é muito difícil, você precisa defender a tese em espanhol, escrever em espanhol. Era uma universidade federal na Argentina. E eu fui, né? Fui com tudo. Eram mais de 40 pessoas na minha turma. Apenas 5 conseguiram defender a sua tese. E aí eu escutei de outras pessoas que diziam, mas você vai fazer doutorado na Argentina? Vai ser difícil fazer a revalidação no Brasil. É uma universidade fora do país. Mas eu acreditei. O meu título foi validado no Brasil. Foi revalidado. Gente, quanta gratidão. Gratidão à minha irmã Rose, que sempre me incentivou. Foi a maior incentivadora para que eu pudesse fazer o doutorado. Acredito que aquelas pessoas que estão sempre de maneira positiva, nos incentivando, nos motivando, fazem tanta diferença na nossa vida. Porque essas pessoas nos ajudam a confiar, a ter fé. Nós precisamos acreditar em nós e precisamos também acreditar no Senhor. E aquilo que não for possível, Ele vai nos ajudar. Às vezes falta fé para a gente ter um filho, às vezes falta fé para a gente decidir para uma missão. Às vezes falta fé para a gente servir fielmente em um chamado na igreja. Às vezes falta fé para fazer tantas coisas na nossa vida. Para pagar o dízimo,
para viver a lei da castidade, porque muitas vezes a gente não se sente capaz. E às vezes a gente esquece de acessar essa força divina, esse Deus que vive e que pode tudo e que sabe tudo. Os israelitas muitas vezes esqueceram disso. Eles tinham os milagres a todo o tempo, mas eles já não conseguiam acreditar o suficiente. E eles queriam sempre mais e esqueciam de relembrar as suas bênçãos. Como eu sou grata por tantas bênçãos que eu já recebi na minha vida, de coisas que eu imaginava que não seria possível, mas que eu ia lá, tentava, e colocava o Senhor na frente e as coisas aconteciam. Então, se você estiver passando por alguma dificuldade, aquilo que você acha difícil, um problema de saúde, de desemprego, algo que você gostaria muito, confie no Senhor, não tenha medo. E se for a vontade dele, as coisas acontecerão. Mas você precisa agir. E esse agir inclui ter um coração agradecido, não ser rebelde, ter o desejo de obedecer. Saber que o Senhor manda profetas vivos, que Ele não nos deixa só. Confiar no Senhor. Essa foi a coisa que mais me chamou a atenção nesse estudo. Confiar no Senhor. A confiar nele, mas de maneira total, a colocar as nossas vidas em suas mãos. Até porque tudo é tão incerto. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã. Mas quando a gente confia no Senhor, a gente vai ser sempre agradecido, independente das situações que aconteçam, independente das turbulências que passemos. E vai ser sempre muito mais fácil quando a gente confia no Senhor. Que a gente tenha um bom ânimo, o bom ânimo de Josué e Caleb. O bom ânimo para acreditar, para focar no positivo, para focar no que mais importa, para poder lembrar que o Senhor vive e nos ama. E porque Ele nos ama, Ele deseja que voltemos à sua presença, que voltemos com um coração quebrantado, com um desejo de fazer sempre o certo, de melhorar a cada dia e de confiar nele. E nunca ter um espírito de medo, de temor, de covardia, de desânimo, porque é isso que o Satanás quer. Que a gente acha, eu não vou conseguir, não será possível, mas que a gente olhe com os olhos da fé e que a gente olhe para frente. Gente, uma boa semana. Que o Senhor nos ajude a ter um bom ânimo. Até mais!